Boa noite, não é? Nós estamos aí em 6h25 e estou entrando um pouquinho antes para poder orar e que vocês estejam aí se preparando para a nossa live de hoje. Eu sou o pastor Raul Nogueira, para quem não me conhece, eu sou pastor, missionário e nós estamos à testa de um ministério. Você está no Focando Vidas, que está dentro do Ministério LVO, Luz e Vidas Orientais. Trabalhamos voltado para chinês, japonês, coreano e também judeu. E uma das nossas missionárias está em Israel. E queridos, hoje nós vamos dar continuidade a Êxodo. Nós vamos estar falando um pouquinho a respeito da descida de Moisés e o que ele vê lá embaixo, não é? Como é que, assim, em que condições ele vai encontrar aquele povo que ele havia deixado, o mesmo povo que havia visto Deus se manifestando no monte, não é? E de repente, agora, depois de 40 dias, Moisés desce. Então nós vamos ver o que realmente aconteceu. E é impressionante, impressionante mesmo como é o homem, o ser humano. Nós muitas vezes cristãos acabamos falando alguma coisa. Ô Júlia, tudo bem, querido? Nós acabamos vendo e ouvindo, né? Pessoas falando, o povo de Israel isso, o povo de Israel. Nós somos a mesma coisa. Nós, igreja, somos a mesma coisa. É incrível como nós murmuramos diante de situações adversas. É incrível como nós realmente somos bem parecidos com os israelitas na época de Moisés. Murmuradores, questionadores, não é? Sempre insatisfeitos. Então, nós, igreja, hoje, estamos num estado pior do que o povo de Israel. Sabe por quê? Olá, Ângelo, tudo bem? Nós somos um povo hoje diferente. Tudo bem, Ângelo? Malvina? Nós somos um povo diferente. Por que que nós somos diferentes? Porque nós somos santuários do Espírito Santo. Nós andamos com Deus. Deus está em nós. Boa noite, Malvina. Então, quando alguém fala assim, a minha oração não passa do teto, só se você não é cristão. E mesmo assim, se você não é cristão, olá, Marilene, tudo bem, querido? Então, uma boa noite a todos vocês. Então, se você é cristão e está em pecado, é uma coisa, não é? Mas mesmo assim, Deus está te ouvindo, sim. Ele pode não estar atendendo porque está em pecado. Mas aí isso é outra conversa. Nós vamos estar dando continuidade a Êxodo, ok? E essa parte que nós vamos ver realmente a indignação de Moisés. Por que que Moisés ficou tão indignado? Vocês lembram que nós temos falado que o povo de Israel, o povo de Israel falou muitas e muitas vezes, tudo que o Senhor disser nós faremos, nós vamos obedecer. E não foi uma vez só que eles falaram várias vezes, tá? Mas a gente já conversa daqui a pouco. Vamos orar? Se você tiver aí o pedido de oração, pode colocar, assim a gente já ora. Deus amado, nós entramos em Tua presença e pedimos ao Pai que Teu Espírito Santo possa nos conduzir e tudo aquilo que falarmos, ó Pai, seja para a Tua honra e para a Tua glória. Lembramos, ó Pai, o filho da Lu e do Max, o Lucas. Ele tem passado problemas sérios e vai fazer mais alguns exames. Alguns ele já fez. Nós não sabemos exatamente o que eles têm, o que tem. Não tem um diagnóstico fechado ainda. Então, Pai, que o Senhor possa orientar os médicos e possa realmente, eles possam descobrir, porque já faz tempo, Deus, que eles vêm pesquisando, mas não estão resolvendo. Então,
que o Senhor possa estar dirigindo, Deus, os médicos que vão fazer os exames, os médicos que vão consultá-lo, para que ele tenha um diagnóstico correto. E entrego o coração da Lu, sua mãe, nas tuas mãos, para que ela descanse, para que ela sossegue. Também, Pai, eu lembro o Rafa, Senhor, e a Pri, que são dois que têm passado tantas necessidades, não somente no sentido financeiro, mas principalmente no sentido de saúde. Que o Senhor possa interferir. Lembro mais uma vez a Rebeca, do Evaldo. Ontem nós tivemos o privilégio de orar por ele, Senhor. Então, que tu possas pôr a tua mão de cura sobre ela, possa remover de vez todo câncer, Senhor, todos os nódulos, tudo que tiver. Também lembramos a Sônia, Deus, que também fez exames e detectou algumas coisas. Então, que o Senhor também possa estar agindo ali. Também peço, Pai, pela Eliane, que também fez exames, eu não tenho resultado ainda. Então, esteja visitando essas pessoas. Lembramos sempre do Sebastião e do Davizinho, duas crianças, ó Deus, cada uma com problemas diferentes, e que agora está na fase de reaprender a falar, reaprender a andar, ô Senhor. E os dois estão na mesma fase, apesar de problemas diferentes. Então, que o Senhor esteja com o Davizinho, seja com Sebastião, e acima de tudo com seus pais e avós. Deus, seja agora comigo, naquilo que vamos falar, que tu possas operar de maneira poderosa, Senhor. A Marilene também está pedindo pelo trabalho do Gabriel, que tu possas, ó Deus, realmente abrir portas para que ele possa realmente estar levantando sustento para a família, Senhor. Aquilo que ele faz parece que é sazonal, então ele está realmente sem recursos. Então que o Senhor possa fazer isso. Entrego cada um desses irmãos que estão aqui. Eu sei que online tem 376 pessoas que a maioria são cristãos evangélicos, mas são poucos aqueles que realmente reservam o tempo para estar conosco, meditando em tua santa palavra. Então, eu os entrego nas tuas mãos e peço que o Senhor esteja me direcionando agora com respeito àquilo que vamos falar hoje. Em nome de Jesus. Amém e amém. Quem vem caminhando comigo, lembra que nós falamos, inclusive, lá no capítulo 20, sobre os 10 mandamentos. Depois fomos caminhando, uma série de coisas que foram acontecendo. Estivemos no capítulo 25, e até comentando sobre serafins, né? Explicamos a respeito de querubim, melhor, não serafim, mas querubim. Quem era o querubim? Falamos sobre Satanás. E depois, dali, começa a se falar a respeito de uma série de peças que seriam construídas para serem colocadas no tabernáculo. Depois eu aconselho vocês darem uma olhada, a maioria das pessoas pulam isso, não é? Mas eu leio a palavra de Deus de Gênesis a Apocalipse vendo tudo, porque sempre ressalta alguma coisa interessante, mesmo quando você já leu várias vezes, sempre vai aparecer algo novo que você pode falar, puxa vida, isso eu não percebi. Então, ele fala sobre a arca, né, a construção da arca, a mesa para os pães da proposição, candelabro, não é, que tinha que ficar aceso continuamente, as cortinas, né, como é que deveriam ser. É interessante que o Senhor dá um modelo de tudo isso que está escrito aqui, as tábuas, né, o altar de bronze, o átrio. Ele dá um modelo para Moisés. Ele levanta duas pessoas para serem os coordenadores, né, de tudo isso, um engenheiro mesmo, né, desenhista, e que ia instruir aqueles que iam fazer a parte operacional. Então, o que Deus fez? Ele coloca o modelo inteiro na mente de Moisés e também de dois líderes, né, que estariam fazendo isso, e vai também
capacitar pessoas específicas, ok? Então ele pega lá, por exemplo, no versículo 31, capítulo 31, disse assim: disse mais o Senhor a Moisés: eis que chamei pelo nome Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência, de conhecimento em todo o artifício. Ou seja, tudo aquilo que Deus havia colocado para Moisés em termos do modelo, agora ele está passando para este homem, Bezalel, todo o modelo, mas agora ele tem a visão como engenheiro. Ele desenha, ele esboça, ele realmente se torna um engenheiro dessa obra. E ele vai estar coordenando pessoas que vão trabalhar com prata, com ouro, com cortina, etc. E como ele tem o modelo que Deus colocou também na mente de Moisés, ele tem na mente, ele vai estar instruindo como cada uma dessas pessoas irá fazer. Então ele diz assim, olha só as habilidades, né? Para elaborar desenhos, versículo 4, e trabalhar em ouro, em prata, em bronze, para lapidação de pedra, de engaste, para entalho de madeira, para toda sorte de lavores. Olha mais. Eis que lhe dei por companheiro, então ele vai ter um ajudante, um assistente dele, a Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan. E dei habilidade a todos os homens hábeis. Então, olha só, Moisés seria aquele que seria o responsável por tudo que será feito. Ou seja, Deus colocou Moisés como intermediário disso. E também levantou esse homem, que é o Bezalel, e mais esse outro, a Oliabe, para que os dois estivessem coordenando tudo que seria feito dentro do tabernáculo e fora do tabernáculo. E vai capacitar pessoas específicas para cada área. Então ele fala, e dei habilidade a todos os homens hábeis, para que me façam tudo o que tenho ordenado. E aí ele começa a colocar uma série de posições. Ele fala com respeito ao sábado, que eles deveriam estar guardando, né? Essa é uma pergunta que eu já fiz em outra. Olá, André, tudo bem? Uma pergunta que eu já fiz em outra live. Nós, cristãos, guardamos o domingo da mesma maneira, com a mesma ênfase que Deus deu para o povo de Israel guardar o sábado? Essa é a primeira pergunta, vai pensando. Por que nós não guardamos o sábado? Ué, se Deus deu para o povo de Israel e com responsabilidade, quem não guardasse o sábado até podia morrer, por que nós, cristãos evangélicos, não guardamos o sábado? Vai pensando que daqui a pouco eu respondo. Se você já tiver a resposta, já coloca aí, tá bom? Bem, então ele começa a falar no 31, além dos construtores, dos responsáveis pela construção do tabernáculo, ele vai falar sobre o sábado, ok? E ele vai dizer do sábado coisa importantíssima para o povo de Israel. Tu, pois, falarás aos filhos de Israel e lhe dirás, certamente guardareis os meus sábados, pois é sinal entre mim e vós. Vós quem? Israel. Nas vossas gerações. Que gerações? As gerações de Israel. Para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Portanto, guardareis o sábado, porque é santo para vós outros. Aquele que o profanar morrerá. Guarda bem a pergunta que eu te fiz agora há pouco. Pois, qualquer que nele fizer alguma obra será eliminado no meio do seu povo. 6 dias se trabalhará, porém o 7º dia é o sábado de repouso solene, santo ao Senhor.
qualquer que no dia do sábado fizer alguma obra, morrerá. Olá, Marcson, tudo bem, meu querido? Pelo que os filhos de Israel guardarão o sábado, celebrando por aliança perpétua, e desfaz isso até hoje, nas suas gerações. Entre mim e os filhos de Israel é sinal para sempre, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao 7º dia descansou, tomou o alento. E descansou é a palavra Shabá, sábado. E tendo acabado de falar com ele no Monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Bem, não esqueçam que tudo, desde o capítulo 19, passando pelo 20 até agora, Moisés está onde? Moisés está no monte, recebendo todas essas informações, todas essas instruções de Deus. E antes dele subir ao monte, ele havia colocado uma série de coisas para o povo de Israel, e o povo de Israel disse: tudo que o Senhor disser, faremos. E nós já discutimos isso, que foi uma palavra mentirosa. E nós vamos ver isso agora. Então, veja bem, vamos relembrar. Nós estamos caminhando em Êxodo. Deus chama Moisés. Moisés liberta o povo de Israel. O povo de Israel atravessa o Mar Vermelho, murmura. O Senhor manda o maná, que a palavra maná significa o que é isso? Cordonizes. E, enfim, ele vai proporcionando ao povo de Israel tudo, até a água, não é? Até o momento em que Deus falou: agora, Moisés, eu vou agora instruir vocês. Eu vou normalizar tudo aquilo que eu espero do povo de Israel. E Moisés sobe ao monte. E o povo fica lá embaixo. Vamos ver agora. Então, abram aí comigo, capítulo 32. E veja bem o que vai acontecer. Como o homem, devido à sua natureza decaída, como ele é fraco. Por isso que eu disse, a responsabilidade minha, a responsabilidade sua, querido, é muito maior. Por quê? Porque eu e você somos santuários do Espírito Santo. Nós temos o Espírito Santo em nós. O Senhor nos deu dons, o Senhor nos deu um ministério. E o povo de Israel, ele via o Senhor em algumas demonstrações sobrenaturais, mas o Senhor falava por boca do seu profeta, no caso, naquela ocasião, Moisés. Muito bem. Capítulo 32. Mas, vendo o povo que Moisés tardava em descer, eles viram tudo. Eles viram todas as manifestações de Deus. Eles viram, poxa, quantas provas que eles tiveram atravessando o Mar Vermelho, maná, cordonizes, quantas coisas. Mas, olha o que ele fala. Acercou-se de Arão e lhe disse: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós. Meu Jesus! Pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. É para desanimar, não é? Não é para desanimar? Um povo desse era para Deus, se Deus fosse o homem, já tinha arrasado com eles, acabado com eles. O que eles vão fazer é algo assim que é que Deus não é um homem, não é? Olá, pastor, tudo bem? Pastor Alfredo. Então, entenda o que eu estou falando? Eles estão lá embaixo. Moisés está lá recebendo as instruções de Deus.
Tudo que nós vimos, desde o capítulo 19 até agora, Moisés está no monte, até lá no capítulo 31, ele está no monte recebendo todas as instruções, estabeleceu até quem seriam os construtores na parte operacional, passou todo o modelo para Moisés, passou o modelo para os dois, que seriam aqueles responsáveis, o que nós chamaríamos hoje de engenheiros, né? Que fariam os desenhos, faziam, e levantou homens hábeis para cada tipo de tarefa diferente. Ouro, prata, bronze, não é? A parte de cortinas, enfim, tudo. E, de repente, o povo, aqui no capítulo 32, o mesmo povo que havia falado para Moisés, tudo que o Senhor ordenar, faremos. Eles falaram isso. E essa frase é repetida algumas vezes. Tudo que o Senhor disser, faremos. E agora eles estão aí falando para Arão: Arão, olha, nós não sabemos o que esse homem Moisés está fazendo. Será que ele morreu, não morreu? Então vamos fazer o seguinte, Arão. Faz uns deuses para nós. Faz uns deuses para nós. Levanta-te, faz-nos deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Por isso que eu sempre falo, queridos, experiências sobrenaturais não fortalecem a nossa fé, não. Nunca fortaleceu. Uma vez uma menina me telefonou, chinesa, e pastor, tal, ela era de uma igreja presbiteriana, e conversando, e aí, como é que você está? Tá tudo bem? Agora eu estou bem, porque agora eu sei que a minha fé vai aumentar muito. Eu falei, como assim? Eu estou numa igreja aqui, o pessoal profetiza, fala em línguas, faz milagres e tal, então a minha fé vai aumentar. Eu falei, não, querido, não vai aumentar nada. Como não, pastor? Não vai. Não é assim que a fé aumenta. Porque toda e qualquer experiência, se fossem reais, passam, ficam para trás. O que vai sustentar a tua fé é outra coisa. Ele falou, o que é? Vai lá em Romanos. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Na medida que você mergulha na palavra do Senhor, aí sim você vai ter experiências verdadeiras, corretas com o Deus da palavra. Então, basear que a fé vai ser sustentada por experiências, esquece. Não é assim que funciona. E aí, olha só, versículo 2 diz: Disse-lhe Arão: Tirai as argolas de ouro das orelhas de vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas, e trazei-mos. Então, todo o povo tirou das orelhas as argolas e trouxeram a Arão. Este, recebendo-as das suas mãos, trabalhou o ouro com buril, fez dele um bezerro fundido. Ele que fez. Ele vai mentir para Moisés. Então disseram: São estes, ó Israel, os teus deuses, que te tiraram da terra do Egito. A cegueira é tanta. O Senhor havia 40 dias antes se manifestado no monte. Aconteceu tantas coisas ali. Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele e, apregoando, disse: Olha o que esse Arão vai fazer também. Amanhã será festa ao Senhor. Aqui a palavra Yehová. Já falei que essa pronúncia está errada, né? Javé, Yehová, está errado. Porque não se sabe mais, não se conhece mais a pronúncia. Olha agora. No dia seguinte, madrugaram e ofereceram holocausto e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. Aqui
dá um sentido de fazer orgia. Então disse o Senhor a Moisés: vai, desce, porque o teu povo que fizeste sair do Egito corrompeu. Antes estava em orgia. E depressa se desviou do caminho que lhes havia eu ordenado. Fizeram para si um bezerro fundido e o adoram. Eles sacrificam e dizem: são estes, ó Israel, os teus deuses. O homem incrédulo, ele quer ver para crer, ele precisava ver alguma coisa e apalpar alguma coisa. O nosso Deus é espírito, e importa que os seus verdadeiros adoradores o adorem em espírito e verdade. São esses, ó Israel, os teus deuses, que te tiraram da terra do Egito. Disse mais o Yehová. Vou continuar pronunciando assim, porque é assim que o pessoal fala, mas que o Senhor sabe que não é assim mesmo, tá? Então, disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto a este povo, e eis que é povo de dura serviço. Agora, pois, deixa-me para que se acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma, e de ti farei uma grande nação. Bom, o nosso Deus ficou irado, ficou triste. Realmente deve ter pesado o coração dele muito. O Senhor andou com esse povo, arrancou o povo das mãos de Faraó com mão forte. Eles viram todos os primogênitos de Faraó morrendo. Eles atravessaram o Mar Vermelho. Enfim, tudo que aconteceu são experiências tremendas, sobrenaturais, que não sustentou a fé. Não sustentou a fé. Lógico que a gente percebe que não foram todos que praticaram isso, mas até Arão, que era sumo sacerdote, aquele que realmente ia estar sendo um intermediário dentro do tabernáculo, ele também ficou possivelmente talvez com medo, sei lá qual foi o motivo humano, pecador, que levou Arão a fazer o que ele fez. E ainda mentiu, dizendo para Moisés, como nós vamos ver, que jogaram isso no fogo, na água e saiu isso, né? Saiu esse bezerro. Mentiroso. Então, a gente percebe que o nosso Deus, ele é misericordioso. Porque se fosse qualquer homem, ele teria arrasado com esse povo e recomeçado tudo, se fosse o caso. Mas, olha só, versículo 11, Moisés, nessa época, ele era realmente um servo fiel. Depois, mais à frente, a gente vai contar, ele acabou realmente se ensoberbecendo e tal, mas essa é outra história. Mas aqui, ele foi fiel. Porém, Moisés suplicou ao Senhor, seu Deus, e disse: por que se acende, Senhor, a tua ira contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito com grande fortaleza e poderosa mão? Então, Moisés poderia ter ficado muito feliz, não é? Tá bom, Senhor, mata tudo aí e recomeça através de mim uma nova história. Porque hão de dizer os egípcios com maus intentos, os tirou para matá-los nos montes e para consumi-los da face da terra? Torna-te do furor da tua ira, arrepende-te desse mal contra o teu povo. Lembra-te de Abrão, de Isaque, de Israel, teus servos, aos quais por ti mesmo tens jurado, e lhe disseste: multiplicarei a vossa descendência. Então, Moisés começa a lembrar a Deus como se fosse preciso, né? Mas ele começa a realmente interceder para que o Senhor não fizesse isso, não é? E ele lembra: multiplicarei a vossa descendência como as estrelas do céu, e toda essa terra de que tenho falado, dar-la-ei a vossa descendência,
para que possuam por herança eternamente. Então se arrependeu. Bom, Deus não se arrepende, ele se entristeceu muito, não é? Então se arrependeu o Senhor do mal que dissera que havia de fazer ao povo. E voltando-se, desceu Moisés do monte com as 2 tábuas do testemunho na mão, tábuas escritas de ambas as bandas, de uma e de outra banda estavam escritas. As tábuas eram obra de Deus. Essas 2 tábuas primeiras, elas foram feitas pelo próprio Deus e escritas pelo próprio Deus. Essas primeiras. As 2 tábuas eram obras de Deus, também a escritura era a mesma escritura de Deus esculpida nas tábuas. Ouvindo Josué a voz do povo que gritava, disse a Moisés: há alarido de guerra no arraial. Josué subiu até um certo ponto e ficou aguardando Moisés. Moisés foi mais à frente. Respondeu-lhe Moisés: não é alarido dos vencedores, nem alarido de vencidos, mas alarido dos que cantam é o que eu ouço. Logo que se aproximou do arraial, viu ele o bezerro. Lembra que o próprio Deus já havia avisado Moisés. Viu ele o bezerro e as danças. Então acendeu-se-lhe a ira e arrojou das mãos as tábuas, que quebrou-as ao pé do monte. E pegando no bezerro que tinham feito, queimou no fogo e o reduziu a pó, que espalhou sobre a água e deu de beber aos filhos de Israel. Eu confesso que realmente eu nunca entendi, né? O bezerro ficava sobre um pedestal de madeira e possivelmente toda essa estrutura também foi queimada. Eu não consigo, não tenho nenhuma explicação, nunca ninguém me deu. A gente pode imaginar por que Moisés fez essa turma beber, né? Não sei se foi uma forma de castigo, de punição. Bom, tudo bem. Eu não tenho explicação. Se alguém tiver, por favor, escreva por aí. Depois perguntou Moisés a Arão: que te fez este povo que trouxesse sobre ele tamanho pecado? Então agora o nosso irmão Moisés está confrontando o irmão dele. Respondeu-lhe Arão: olha, que, desculpe o termo, mas é um cara de pau. Arão aqui. Respondeu-lhe Arão: não se acenda a ira do meu senhor. Tu sabes que o povo é propenso para o mal. Transferência de culpa, né? Fez o que Adão fez lá no Éden, né? Pois me disseram: faze-nos deuses que vão adiante de nós. Isso realmente eles falaram. Pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe terá acontecido. Também isso realmente ele falou e era verdade. Então ele lhes disse: quem tem ouro, tire. Deram-mo e os lancei no fogo. E saiu esse bezerro. Além de pecado de idolatria, ainda era mentiroso, não é? Vendo Moisés que o povo estava desenfreado, pois Arão os deixara solta para vergonha no meio de seus inimigos, pôs-se em pé à entrada do arraial e disse: quem é do Senhor? Venha até a mim. Então, isso demonstra que muitos não tinham participado, não é? Lúcia Conte, seja bem-vinda. E aí, aqui a gente vê uma postura assim, totalmente errada por parte de Arão, né? E Moisés realmente estava muito irado. Pôs-se em pé à entrada do arraial e disse: quem é do Senhor, venha até mim. Então se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi. E para quem entrou agora, estamos em Êxodo 32, 26, agora vamos para o 27. Aos quais disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: cada um cinja a espada sobre o lado, tornai a passar pelo arraial de porta em porta,
e mate cada um a seu irmão, cada um seu amigo, cada um seu vizinho. E fizeram os filhos de Levi segundo a palavra de Moisés, e caíram do povo naquele dia uns 3.000 homens. Eu acredito que Moisés achou que isso iria aplacar a ira do Senhor, né? Mas nós vamos ver que o Senhor não tinha ficado ainda muito satisfeito, não. Pois Moisés dissera: consagrai-vos hoje ao Senhor, cada um contra o seu filho, contra o seu irmão, para que ele vos conceda hoje bênção. No dia seguinte disse Moisés ao povo: vós cometestes grande pecado. Agora, porém, subirei ao Senhor, e, porventura, farei propiciação pelo vosso pecado. Essa palavra propiciação, propiciatório, Jesus é a nossa propiciação, significa que desvia a ira de Deus de sobre o povo. Quando Arão lançava sangue dentro do tabernáculo, né, sobre o que era chamado de propiciatório, que era a tampa da arca, então, isso é instruído pelo próprio Deus. O Senhor desviava a sua ira de sobre o povo de Israel. Então, aquilo cobria os pecados do povo de Israel. Que é diferente de Jesus, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É diferente, não é? Então, aqui fala, no versículo 31, tornou Moisés ao Senhor e disse: ora, o povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa-lhe o pecado, ou, se não, risca-me, peço-te do livro que escreveste. Então disse o Senhor a Moisés: riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Então, essa palavra mostra realmente a postura de Deus com respeito a isso, não é? Com respeito a riscar Moisés, ou seja, é como se Moisés me mata, né? Me mata. Então disse o Senhor a Moisés: riscarei do meu povo, do meu livro, todo aquele que pecar contra mim. Vai, pois, agora e conduze o povo para onde te disse. Eis que o meu anjo irá diante de ti, porém no dia de minha visitação vingarei neles o seu pecado. Feriu, pois, o Senhor ao povo, porque fizeram o bezerro que Arão fabricara. Rubiano. Então, Deus feriu o povo. A atitude de Moisés, fazendo os levitas matarem 3.000 pessoas, não foi suficiente para o Senhor. E o que nós podemos tirar desta passagem? O que fica para nós? Se vocês quiserem comentar, né, nós temos aí até o pastor aí, se vocês quiserem comentar, seria muito bom, não é? O que essa passagem falou para você? A gente percebe que houve uma série de acontecimentos e a grande questão que eu pergunto é: se isso tivesse acontecido com a igreja, será que o nosso comportamento seria diferente? Será que nós, como igreja, temos sido fiéis ao Senhor? Irmãos, isso que nós estamos fazendo, estudando versículo a versículo, nos dá realmente uma visão muito clara de como Deus procede. Ele não tolera, ele não faz média com o pecado. A gente pode lembrar do próprio Moisés, que foi um servo, né? Olá, Oscar, tudo bem? A gente sabe. Ele não fez média nem com Moisés. Eu já falei algumas vezes. Quando Moisés pediu para ver a face do Senhor, e o Senhor disse que quem visse a face dele morria, mas eu vou colocar você sobre a penha, eu vou passar minha bondade, você me verá pelas costas, de uma maneira bem
poética, né? Só isso que aconteceu, ele desce com o seu rosto glorificado. E a Lúcia escreveu: por favor, pastor Nogueira, ore pelo meu filho Gabriel e Isabela Matos, estão passando uma situação delicada e precisam de um milagre de Deus. Ok, Lúcia, nós vamos orar assim que eu terminar. Fica tranquilo, querido. Então, Moisés, ele pôs o véu, porque o povo não suportava a glória do Senhor. O tempo passou. Lembra que Moisés tinha, conforme Deus havia instruído, tinha ferido a primeira pedra, né? Para sair água. O Senhor tinha ordenado, fere a pedra. Ele feriu, saiu água, que deu para o povo, que era inúmero, e mais os animais. Novamente, o povo pede água. Só que aí, diz a palavra de Deus, se você der uma lidinha lá em 2 Coríntios, que aos poucos, aquela glória que estava no rosto de Moisés foi acabando. Mas ele manteve o véu. Não. Assim, as pessoas olhavam para ele e achavam, lá vai o homem cheio de glória. Mas foi se desvanecendo, foi acabando. E agora, quando o povo começa a pedir água de novo, isso nós vamos ver bem lá na frente, ele chama o povo de rebelde. Ele se colocou no lugar de Deus. Rebelde. Se Deus tivesse falado para Moisés, Moisés, chama o povo de rebelde, ele teria que ter falado, assim diz o Senhor, rebelde, aí ia confrontar o povo. Mas não, ele se colocou no lugar de Deus. Depois chamou a glória da primeira pedra para eles. Faremos nós, eu e Arão, sair água da pedra? E foi lá e feriu a rocha. Deus tinha falado que era só para falar a rocha. Ele feriu a rocha. Por quê? Lá em Coríntios a gente sabe que a pedra era Cristo, simbolizava o Cristo. E a primeira vez quando ele feriu, era porque representava o Senhor Jesus como servo sofredor. Era a primeira vinda dele. Mas a segunda vinda, não. Segunda vinda é diferente. Porque ele vai vir como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, conforme Apocalipse 19. E ninguém vai ferir. Então não era para ferir, era para falar a rocha. Mas ele foi lá e feriu. Deus, por misericórdia, fez sair água da rocha. Mas falou para Moisés, Moisés, você não vai entrar em Canaã. Dá uma olhadinha, vê de longe aonde você iria, mas arruma suas coisas, porque eu vou te levar. Ok? E olha, Arão também foi disciplinado e o Senhor levou. Tanto é que ele passou para o filho. E Deus não faz média com ninguém. Então, quando o Senhor se manifestou, o Senhor deu toda a estrutura. Moisés, quando ele quebrou as tábuas, não pensa que foi só por questões de raiva, não. Se ele tivesse entregue as tábuas para aquele povo, não ficavam vivos. Por quê? Porque ainda não tinha o tabernáculo, não tinha o sacrifício. Veja bem. Olá, Daniel. Veja bem. Quando foi feito o tabernáculo, o pessoal tentava praticar a lei, cumprir todas as regras, né? Mas ninguém consegue cumprir nem o primeiro dos 10 mandamentos. Em todos eles nós estamos reprovados, todos. Mais de 600 regras. Nada disso realmente mudava a situação do povo diante de Deus. Por isso o Senhor Deus, junto com a lei, deu o sangue. Porque esse sangue cobria temporariamente
apontando para o Cordeiro de Deus que um dia viria tirar o pecado do mundo. Tá bem? Então, nós vemos aqui, nós vemos hoje muitos pastores que, da mesma forma que esse Arão fez média, cometeu pecado, fez média com o povo para atender o povo, hoje muitos pastores fazem exatamente igual. Não falam mais de pecado. Aquele irmão está com um probleminha. Não, é pecado, tem que dar nome aos bois, tem que confrontar. Mas eles ficam com medo de perder os recursos financeiros que os membros trazem. Eles passam a mão, fecham os olhos, fazem média. Eles querem mega igrejas, não importa o estado que esteja. Eles querem ser glorificados, aplaudidos. Tem um grandão aí que todo mundo sabe, são vários, mas eu tenho um específico que tem, vamos dizer, uma igreja muito grande. Era uma pessoa que pregava a palavra de uma forma séria. Ele era realmente alguém que muitos pastores tinham ele como exemplo. Cláudio, tudo bem? Mas devagarzinho ele foi se distanciando. E hoje ele faz média. Ele manipula a palavra. Ele recebe dentro da sua igreja pessoas com distorções na área de relacionamentos. Como se as pessoas não precisassem deixar de fazer o que fazem. Você pode ser cristão, você pode realmente ser um servo de Deus, não precisa mudar o que você é, não, sem problemas. Muitos pastores de hoje estão piores que Arão, porque nós temos a palavra, nós somos santuários do Espírito Santo, e nós estamos fazendo média. Nós estamos criando situações para termos grandes igrejas e grandes negócios, para sermos aplaudidos, para sermos glorificados. Mas nunca se esqueçam, Deus não faz média. Amém? Nós vamos estar encerrando com oração. Eu peço a vocês também que orem pela Lúcia. Lúcia, olha, anota aí, meu telefone. É 011, São Paulo. 999 11 5272. Liga para mim, ok? Nós vamos orar, mas eu gostaria de conversar com você, tá bom? Senhor nosso Deus e Pai, nós agradecemos por essa porção da Tua Santa Palavra. Que o Senhor possa, Deus, estar visitando cada um dos irmãos que estiverem aqui conosco. Que o Senhor possa protegê-los, guardá-los, estenda as bênçãos para as suas famílias. Visita-os de forma especial. E eu peço especificamente pela Lúcia, Senhor, que Tu possas, ó Pai, estar agindo na vida do Gabriel Conte e Isabela Matos. Estão passando por situações muito delicadas e precisam de um milagre. Nós não sabemos o que é, mas o Senhor sabe. Entra com providência, meu Pai. Manifesta o Teu poder nessas vidas. Não sei se eles são ou não seus servos, mas que Tu possas visitá-los e que eles possam, se não Te conhecem, eles possam ter um encontro, uma experiência pessoal com Jesus. Sossega o coração da Lúcia, Senhor. Manifesta o Teu poder sobre ela. E nós te pedimos isso no nome poderoso de Jesus. Amém e amém. Então, liga para mim, Lúcia. Liga para mim. Tá, vou repetir. 11 999 11 5272. Tá bom? Ok. Que Deus abençoe vocês e fiquem na santa paz do Senhor.